Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Meu nome é Washington Fonseca e hoje falo com Alexandre Pereira, que é vice-presidente SAP América Latina. Bom dia, Washington. Tudo bem? Bem? Bem, Tudo. obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e conversar com você. Eu que agradeço. Cara, tô aqui pensando. Alcançar uma posição de VP, América Latina SP, né? Todo mundo olha e imagina que muita gente tem uma vontade, né? Tem um desejo de ocupar os cargos de liderança, cargos de decisões importantes. Como foi o começo? A gente tem sempre essa curiosidade, né? O que te levou na tua trajetória de vida a chegar até aí? Mas eu quero voltar lá atrás, na infância, você de São Paulo, falar um pouco da sua família, desse contexto familiar. Sim, não, legal. Na verdade, eu não sou de São Paulo. Você não é de São Paulo? Não. Eu nasci no interior de São Paulo, Olha. numa cidade chamada Santa Rita do Passa Quatro. Tá. Só que eu só nasci lá, né? Meus pais são de lá, minha família é toda de lá. E aí, muito cedo, eu vim para São Paulo, né? Então, meus pais queriam construir uma vida aqui em São Paulo, né? E aí eu acabei crescendo aqui, né? E passando férias lá, vamos dizer assim, né? Então, eu tive um pouco essa... Seus avós ficaram lá? Ficaram. Tios, avós? Sim, ficaram ali na cidade ou na região, uma cidade que fica ali perto de Ribeirão Preto, né? Então, Santa Rita, Porto Ferreira, ali, toda a família fica Então, toda lá. a infância, na época das férias, ia pra lá, aquela coisa de cidade exatamente, pequena. exatamente. É gostoso, é legal. É gostoso. Então, eu tinha os dois mundos, né? Então, aqui eu vivia... Eu vivia como que era uma infância aqui na cidade grande, mas também lá, aquela infância que você podia ficar até meia-noite na rua com a criançada, que tá tudo bem, né? Então, era uma época assim que deu para conviver com esses dois lados. Saudades dessa época. Exato, épocas que não vão voltar mais. Verdade, 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 verdade. Mas aí, como é que foi? Aí, você é filho único? Não, eu tenho mais duas irmãs, Tá. mais novas, então eu sou o filho Você é o mais velho? mais velho, exato. Responsabilidade, hein? Um pouco. É? Né? E os pais cobravam muito de você por ser mais velho? Não? Como é que foi? Não, acho que não. Depende pra quem se pergunta. Se perguntar para minhas irmãs, elas vão dizer que não. Que eu fui muito mais paparicado do que elas. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Mas sempre é o filho que tem que desbravar, né? Alguns caminhos aí. E aí eu acho que assim, né? O que foi bacana aí da minha infância, né, foi que acho que meus pais se preocuparam muito, lógico, né, com a educação, mas quais são os fundamentos, né, que deveria desenvolver, né, pensando no futuro, né? Então, assim, o meu pai sempre foi uma pessoa bem racional, né, bem essa parte matemática, né, mas ele também tinha toda essa parte musical, né, da história dele. A minha mãe também muito, né? Inclusive minha mãe ela abriu mão, né, do trabalho na época para focar na família, né, e estar junto com os filhos. Então toda essa parte realmente de acolher, de dar carinho, né? Então um papel muito importante. Sim. Eu acho que o que eles conseguiram, pensando agora, né, olhando onde eu cheguei e o impacto que isso teve muito a ver também com, eu acho que desenvolver esses dois lados, né? Então, tanto essa parte, vamos dizer assim, intelectual, né, de raciocínio, de aprender, mas também essa outra parte que é essa multiplicidade, né, de experiências, Sim, né? sim. Que é, puxa, né, como que você pode se desenvolver com a música, ou com instrumentos musicais, ou com teatro. Oh, que legal. Que Ou, instrumento você ou tocou? coral, né? Então, acho que, sim, eu toquei, o primeiro instrumento foi piano, que eu aprendi. Olha, piano é legal, hein? Né? Então... Sim, e aí o piano te dá uma base muito boa, né, para musicalidade. E aí depois eu migrei para o saxofone, aí por influência do meu pai que toca, né, saxofone, e tocava muito na infância. E aí depois e aí você começa, né, essa parte mais de ter banda. Legal. Né, então teve toda essa parte aí. Eu acho que esses dois e você acaba, né, estimulando talvez dois lados do cérebro, como dizem, né, uma parte mais criativa, uma parte mais racional, intuitiva. E eu acho que isso foi uma boa base para depois eu desenvolver, né? As coisas que eu acabei desenvolvendo aí durante a adolescência, durante a minha carreira também. E você estudou em escolas? Que escolas você estudou em São Paulo, na tua infância e adolescência? Sim. Então,
eu estudei... primeiro que eu demorei para entrar numa escola, né? Então eu tive uma criação muito em casa, né? Então isso de jardim, de prezinho, eu não fiz praticamente, né? Então acho que mais pro final assim eu comecei a fazer um prezinho e quando eu entrei no primeiro ano de uma escola particular que meus pais me colocaram, né? Então assim a gente teve era uma vida diferente, né? Então, não é que nem hoje, né? Então, realmente ali a gente estava lutando ali meus pais lutando para ter assim o mínimo para realmente dar uma condição boa para nossa família, né? Então, uma classe média, vamos dizer assim, né? Mas sempre muito suado, né? Sim, sim. E aí meus pais conseguiram, né? Me dar essa possibilidade. E assim, eu lembro que eu tive muita dificuldade assim no primeiro ano, porque todo mundo já sabia ler, escrever, e eu mal sabia o alfabeto. Então eu lembro que o primeiro ano, os primeiros meses assim foram bem difíceis, né? Porque eu tinha que conseguir acompanhar. Mas aí a partir daí acho que foi desenvolvendo bem. Então eu tinha isso e ao mesmo tempo eu estudava numa escola municipal de iniciação artística, chamava assim, né? A gente morava ali perto do metrô Conceição. E ali perto tem um parque e tem essa escola, né? E aí minha mãe matriculou ali. E é ali que eu comecei também a aprender essa parte mais artística, né? Então, basicamente, minha rotina era assim, de manhã, né? Eu ia para a escola tradicional e à tarde eu ia para essa escola mais artística, vamos dizer assim. Olha, né? Que legal. E aí, então, eu fui desenvolvendo isso. Eu tive um ano, aí depois teve a parte do ginásio, eu acabei fazendo um ano de escola pública. A experiência não foi tão boa assim, vamos dizer assim. Qual que era a questão lá na época? Puxa, sabe aquela coisa de um dia não tem professor, aí todo mundo aí a gente ia jogar bola, aí outro dia tinha, mas era pela metade. Então, assim, realmente era um problema bem sério, né? A nossa estrutura educação pública, infelizmente, ela tem muito que melhorar. Já nessa época já era difícil. Aí depois eu acabei indo para uma outra... não, depois do que eu fiz, eu entrei numa de prestar concursos, né? Como que chamava isso? Vestibulinho. Vestibulinhos. Né? Então eu comecei a prestar os vestibulinhos, né? Meu sonho era estudar na Federal, no Liceu, e algumas outras. Tinha as ETECs, né? Então eu já estava com a cabeça de, puxa, eu quero já fazer alguma coisa para começar a trabalhar. Mas você já tinha em mente alguma carreira que você queria seguir? Alguma... Ainda não, ainda estava formando, mas eu tinha assim, puxa, qual que é o caminho para que eu possa começar a trabalhar mais rápido, né? Mas trabalhar já com conhecimento, né? Com uma especialização. E aí, por isso que eu acabei indo para essa área técnica, né? Que o pessoal chama de ensino técnico. Né? E aí, eu acabei entrando, ganhando uma bolsa no Liceu, né? Liceu de Artes e Ofícios, que fica ali na Tiradentes, para técnico-mecânica. E aí, eu fiz toda a parte aí de técnico-mecânico, né? Onde que você, claro, essa parte muito mais forte aí de exatas, né? Mas também essa parte de você trabalhar com as máquinas, né? De torno, de fresa, de tudo isso. Também essa parte de desenho de projetista, né? E, inclusive, meu primeiro estágio foi aí, né? Foi ser projetista de uma empresa eletrônica. O meu pai, ele nessa época, ele estava trabalhando como autônomo, né? E aí, um dos clientes dele, né? E ele trabalhava com software. Sempre trabalhou com software. Tá? E um dos... Depois a gente volta nessa história, que eu acho que isso também foi muito chave para minhas decisões de carreira depois. Só que até então eu não queria fazer isso, né? Eu não queria trabalhar com software, né? Eu estava muito nessa outra linha de técnico. E, lógico, a continuação de técnico é ser engenheiro. Então... por intermédio do meu pai, né, conheci essa empresa, acabei conseguindo um estágio de projetista, né, então toda essa parte bem eletrônica. Essa empresa ela fazia repetidores de celular, né, essas torres de celular, e ela também foi uma das primeiras empresas a primeira vez que o Brasil teve urna eletrônica, lá atrás, ela que fazia um pedaço dessa urna eletrônica. Então eu participei desse projeto, né, da urna eletrônica, da primeira aqui no Brasil. E aí, então,
eu fiz isso e aí depois eu de estágio, né? Eu sentia que eu precisava desenvolver mais. Fui para uma outra empresa familiar para ser projetista, né? E aí eu estava nessa linha de projetista quando eu comecei então a decidir o que eu ia fazer, né? E aí eu estava meio que seguindo o fluxo, vamos dizer assim, né, da carreira que eu estava construindo e fui prestar para ser engenheiro, né? Tá. E aí eu fiz engenharia na Mauá, né, que fica aqui em São Caetano do Sul. Bom, mas antes disso, né, um outro ponto bem relevante aí é que outro fator muito importante da minha infância foi que como meu pai, ele sempre trabalhou com essa parte de tecnologia, ele trabalhou na Olivetti, né, e nessa época a Olivetti ela tinha as primeiras máquinas também, era um negócio bem embrionário assim. Eu lembro e era em Guarulhos, né, a fábrica deles, né? Era em Guarulhos, e era bem embrionário assim, Washington. E então assim, o que vinha pra cá era assim, ninguém tinha. Imagina, eu tinha computador na minha casa por causa disso, né? Então meu pai trazia o computador, né? E eu lembro ali que com 10 anos eu já tinha acesso, né, a computador. Ninguém mais tinha, né? E é muito legal porque eu nunca, por exemplo, eu não fazia inglês, não sabia inglês, né? Que depois é uma habilidade super importante, sim, né? E é como são as motivações, né? E aí o que era legal para mim do computador eram os joguinhos, né? Porque assim, nossa, tinha um monte de joguinho, tinha os disquetes, então a gente colocava lá os disquetes e aí o computador processava na hora e já... Sim. Os gráficos super ruins, não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje de videogame. Mas ele para mim era uma experiência super assim, de outro mundo, né? Só que era tudo em inglês, né? E aí o que eu fazia? Meu pai viu então que eu gostava, ele pegou e me deu um dicionário. E eu todo o tempo que eu ficava no computador, eu tava o dicionário ali. Muito e aí bom. Eu via a palavra, tá, isso é isso. E ia, né? E fui construindo o vocabulário desse jeito. Olha. Né? Com a motivação de entender o que estava acontecendo no jogo para que eu pudesse jogar. E aí, ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu tive uma outra motivação que foi aprender a programar por causa de jogo também. Por quê? Porque nessa época tinham revistas, né? Não existia internet, não existia nada disso. Então, assim, para você ter acesso ao jogo, ou você tinha que comprar o jogo, ou piratear o jogo, que também era outra prática que acontecia nessa época, ou você tinha que programar o jogo, né? E aí, essas revistas que meu pai tinha acesso, tudo em inglês, né? E nessas revistas tinham espaços, tinham conteúdo do código de programação do jogo. Então literalmente você pegava aquelas páginas e você colocava no computador e depois que você terminava o código, você apertava o botão e o jogo funcionava. Então eu aprendia a programar para que eu conseguisse jogar aquele jogo. Olha só. E aí eu fui aprendendo, na época, esse computador, ele é um dos primeiros computadores da Apple, né? Quando lá atrás o Steve Jobs e o Steve Wozniak estavam desenvolvendo isso, se chamava Apple II. Então meu pai comprou a segunda versão do computador deles, né? Que também era feito quase que manualmente, quase de maneira artesanal, né? E aí a linguagem de programação era o BASIC, né? Que é a base hoje virou para muitas linguagens de programações, né? Então depois virou Visual Basic, aí depois coisas mais sofisticadas, né? Mas enfim, eu aprendi uma linguagem que depois eu conseguia transpor, né? Então, mas aquilo sempre foi um hobby. Então assim, eu tinha aquele hobby, né? O computador eu tinha muita interação, que era um hobby, mas eu comecei a construir uma carreira mais de engenheiro, né? Então existia uma distância, né, entre as duas coisas, e no meio ainda tinha um outro hobby da música. Então acho que são essas coisas que sempre que acabaram permeando a minha infância e adolescência. E esse período você pensou em viver da música, da arte, em algum momento? Sim, também, porque você... É sempre aquele negócio de você estar ali no palco
e as pessoas gostam, e tem aquela coisa do ego, da né? autoestima, Da autoestima, então não vou negar que era muito legal, né? Então, essa escola de música, ela proporcionava muito isso pra gente. Então, a gente tinha muita oportunidade de ir em escola tocar, de ir em teatro, né? Então, imagina, eu ia para teatros aqui em São Paulo, de verdade, né? Onde você tinha a experiência de estar lá no palco, para pessoas que iam pagar, ou às vezes era de graça, mas iam estar lá te assistindo, depois te aplaudiam, então aquilo para mim, nossa, né? Então, sempre teve isso. Em algum momento... Fala só um pouquinho mais para isso. Sim, em algum momento eu comecei né, porque eu fui levando as duas coisas em paralelo, né? O técnico e mecânica e a parte musical. Aqui eu eu entrei numa universidade de música, que chama Universidade Livre de Música, que também fica ali na região ali do Bom Retiro. Então era perto da onde eu estudava, então eu já fazia as duas coisas, né? Meio período eu ia para o liceu, meio período eu ia lá para o LM, que é como se chama aqui. E assim, professores assim, de altíssimo calibre. Estadual essa... Aqui tem uma escola aqui, estão reformando, inclusive. Aqui em cima, né? Aqui em cima, na Padre Antônio. Eu sei, mas eu nunca fui ali. Não, é uma escola conceituadíssima. Mas essa ULM também, assim, professor de altíssimo nível, assim. Eu lembro que eu comecei a estudar com um dos saxofonistas de maior calibre do Brasil. Né? Olha. E assim, né? E aí tinha todo esse processo, né, de você ir lá, passar, e eu acabei entrando. E aí você vai evoluindo, só que aí a coisa fica séria, né? Porque você tem as aulas, você tem a parte lá de harmonia, aí você tem a parte de... enfim, várias disciplinas. É uma universidade mesmo, né? E você é avaliado e você tem que prosseguir. E se você acaba não se dedicando, você começa a não avançar, porque os níveis eles vão ficando cada vez mais... Eles vão exigindo mais de você. E eu cheguei numa etapa da vida que eu não tinha mais tempo. Ou eu tinha que decidir para cá, ou eu tinha que decidir para a parte aí técnica, né? E aí acabei... Eu acho que até... Eu sempre tem aquele medo, puxa, mas eu vou ser artista, né? Mas eu também quero ganhar dinheiro, eu também quero... Né? Vou querer construir uma família, como que vai ser isso? E eu acabei decidindo pela parte técnica. Né? Então, eu acabei... Nessa época foi a época que eu acabei deixando bem de lado a música. E aí eu fui para engenharia. Né? E aí que eu comecei uma faculdade de engenharia mesmo. Tá. Que já exigia demais. Sim. Porque eu também trabalhava o dia inteiro. Então, assim, chegou uma época que eu estava no fim do técnico mecânico na universidade, aí eu decidi, ok, então vou trabalhar, vou fazer estágio, e aí do estágio eu fui para a universidade, e aí a música acabou ficando de lado. E aí você, nesse período, então, da universidade, teve algum momento de alguma crise que você falou, poxa, acho que eu fiz a escolha errada, ou você se identificou e foi? Não, eu fui, assim, eu sempre gostei de exatas, então eu acho que isso me ajudou muito. De novo, né, acho que a influência aí do meu pai, que sempre tive matemática em casa, né, para me apoiar e aprender. Então, assim, sempre foi mais natural, né, do que, por exemplo, se eu escolhesse algum curso de humanas. Mas o que aconteceu são as decisões de carreira, né? E aí você começa a ver, puxa, mas aí eu vou ser engenheiro? Como que é a carreira de um engenheiro, né? Puxa, carreira de engenheiro, você vai começar aqui júnior, depois pleno, depois sênior. E assim, você acaba, evidentemente, se especializando em uma indústria, uma outra. A engenharia que eu fiz foi mecatrônica, né? Que chama Engenharia de Controle e Automação, que é a mistura de eletrônica e mecânica. Que eu gostava muito, assim, né? Toda essa parte de automação industrial, para mim, era fascinante. Então, e nessa época eu já era projetista, né? Então, assim, eu fiz esse estágio, fui para uma outra empresa, uma empresa pequena. Essa empresa era representante de uma empresa lá da Europa, de máquinas de automação. Então, assim, eu vivia em chão de fábrica de empresa. Puxa, aquilo para mim era muito legal, né? Só que o que aconteceu é que eu era uma empresa assim que tinha o dono, tinha eu, projetista,
tinha representante comercial, né? Então, até por causa disso a gente fazia de tudo, né? Mas ainda não era o que eu queria fazer, né? Não era o que eu queria construir para a minha carreira. E nessa época você continuava na universidade? Sim, exato. Fazia as duas coisas. As duas coisas, né? Então, eu já era efetivo e a universidade ela só reforçava esse caminho que eu tava fazendo, né? E aí um dia, e eu lembro até hoje, né? Eu nem lembro até do nome da recrutadora, né? Uma pessoa me ligou, assim, eu estava no trabalho, do nada, né? E falou assim, olha, tem uma oportunidade de estágio, e eu já era projetista, né? Ela falou assim, eu vi aqui o seu currículo, não sei aonde, e tem uma oportunidade de estágio aqui, a gente está buscando uma pessoa para supply chain. Não sabia nem o que era isso, né? Para supply chain, e a empresa se chama J.D. Edwards. Nossa, um monte de sigla em inglês. Assim. Eu falei, puxa, não sei, estágio, né? Eu já passei dessa fase, né? Não faz sentido. E ela insistiu assim, não, puxa, vem, a gente vai ter uma dinâmica, eu gostei do seu perfil aqui pelo que eu li, a sua formação. E aí aquela decisão assim que muda a sua vida, né? Porque eu podia ter falado, puxa, não vou, né? Já tenho uma carreira aqui, tudo estruturado, o que eu vou fazer isso? Por algum motivo eu aceitei. Era no dia seguinte, eu tinha que faltar no trabalho no dia seguinte. Eu tive que decidir na hora ali, né, o que fazer. E assim, eu sabia pouquíssima informação do que a gente estava conversando. E aí eu decidi ir por algum motivo. E era no dia seguinte, né? E aí eu, né, tive que falar um trabalho que no médico. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas assim. E aí eu fui, né, sem saber exatamente o que esperar, né, consegui fazer uma pesquisa da maneira que foi. Só que quando eu cheguei lá, era um lugar assim, puxa, era um centro empresarial assim enorme, né? Eu entrei naquele lugar assim, falei, uau, é aqui que eu quero trabalhar. Sabia nem o que era. E aí foi um pouco isso. Aí eu falei, puxa, eu vou trabalhar aqui. Não sei o que vai acontecer hoje, não sei como vai ser a dinâmica, a entrevista, mas eu vou... Você já fixou que é aquilo que você quer. Eu vou fazer isso acontecer. Boa. E aí eu entrei, né, teve uma dinâmica de grupos, aquela competição, assim, né? Aquele ambiente saudável, aquele ambiente saudável, todo mundo querendo a vaga, aí um puxava o tapete do outro. Mas foi super bem, consegui o estágio. E aí que eu entrei nesse mundo onde eu estou hoje, que é o mundo de software de gestão empresarial. E olha só que coincidência, né? Porque aí eu entrei no mundo de software sem planejar nada, mas eu tinha toda a base construída, né? Através da minha infância e adolescência, que era um hobby para mim, né? Com influência aí dos meus pais. Então aí acabei entrando aí. Era para ser consultor, é um estágio na área de consultoria para essas soluções, aplicações de supply chain, né? Que são essas soluções que ajudam as empresas a planejar melhor a demanda, a planejar melhor as compras, produção, chão de fábrica. E eu também já tinha experiência de projetista de negócio. Então, casou um monte de coisa nesse momento. Casou a experiência que eu tinha de produção e de projetos, casou a experiência que eu tinha de software, né? E aí eu consegui me desenvolver super bem nessa área, né? E aí a consultoria, que foi super bom para mim, a consultoria é um trabalho onde você vai para o cliente, você entende os requerimentos desse cliente, você entende o que você está oferecendo e você casa as duas coisas, né? Você casa todo o conhecimento e as capacidades desse software com o que o cliente precisa para os seus requerimentos de negócio. E aí, puxa, isso me deu uma base assim muito forte, né? Então, eu comecei a trabalhar em projetos de diversas indústrias, né? Desde mineração, projetos de manufatura de eletrodoméstico, de alimentos, e aí eu continuei com essa multidiversidade de experiências, né? Eu acho que isso sempre foi uma marca registrada, né? Essa adaptabilidade, né? De você conseguir navegar por diversos setores diferentes, né? E aí eu fui basicamente ganhando experiência, acumulando experiência, tanto de processo de negócio como de como se relacionar com as pessoas,
como gerenciar conflito, como construir soluções juntos, né? Eu acho que um monte de habilidades aí que eu acabei construindo, né? Então eu fiquei mais ou menos uns 9 anos como consultor, implementando essas soluções. Essa empresa, nessa época, né, existiam 4 grandes empresas de software de gestão empresarial. Era a SAP, era a Oracle, era a PeopleSoft e a J.D. Edwards, que é a empresa que me chamaram. Que eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. E aí aqui eu construí uma carreira muito sólida de consultor, né? De conhecer o produto, conhecer os processos. E por um bom tempo, né? Essa empresa, ela se juntou com a PeopleSoft, então começou nesse mercado um processo de fusão. Aí eu fui para a PeopleSoft, aprendi os produtos da PeopleSoft. E aí depois a Oracle comprou a PeopleSoft JD numa aquisição hostil, mas ela foi lá e comprou. E eu acabei então trabalhando com Oracle. Então eu fiquei 9 anos entre essas três empresas, né? Nesse mundo aí de consultoria. E assim, eu sempre... E por que SAP, né? Eu sempre admirei a SAP, mesmo nunca tendo trabalhado lá, porque... Até então, porque a SAP ela sempre foi sinônimo, né, de software de gestão, né? Sempre teve uma liderança muito forte. Então, sempre era aquele desejo, né? Puxa, eu acho que algum dia eu vou trabalhar lá. Você já tinha essa meta, já né? Já tinha... Assim, acho que é normal, né? Você sempre busca as referências, né? Assim... A Oracle é uma super empresa, super forte, né? Tem soluções também fantásticas, não posso dizer nada negativo. Mas ela tem algumas fortalezas que, assim, a Oracle é uma empresa de tecnologia, né? Então ela é muito forte nessa parte de tecnologia, integração, banco de dados, né? Tudo que a gente tem para esse lado. E ela tem também essa parte mais empresarial, né? Mas não é o grande forte dela. É diferente da SAP, né? A SAP é uma empresa de software de gestão empresarial. Ela tem também tecnologia, né? Mas é um pouco ao contrário, né? Ela é uma empresa para você realmente auxiliar as empresas a ter os melhores processos de negócio, né? Eficiência, efetividade, excelência operacional. Então, cada um tem as suas particularidades, né? São 2 excelentes opções. E aí eu estava já, né, 9 anos em projeto. Eu estava inclusive num projeto em Curitiba. E aí um dia, de novo, me ligou uma pessoa e essa pessoa já me conhecia, a gente tinha trabalhado juntos, foi consultor comigo, né? E ela falou assim, e ela tinha ido para a SAP. Ela falou assim, olha, eu estou aqui na SAP, eu estou numa área de pré-vendas, que é uma área entre o que eu fazia, que era uma área de consultoria, e entre vendas. Então é uma área técnica que suporta vendas. Ele estava nessa área. E ele falou, olha, a gente vai ter também aqui um processo, uma dinâmica, eu pensei em você não gostaria de participar? E aí eu falei, quero. Porque eu já estava há muito tempo naquela posição e casou, né, com, SAP, deixa eu ver o que é. Participei de um processo, mesma coisa, mesma dinâmica. Pancadaria comendo solta. Pancadaria, exatamente. Aí acabei sendo escolhido e fui para essa área de pré-vendas. E o que é interessante, né? Porque da maneira que eu fiz, e assim, não é certo ou errado, mas funcionou para mim, foram movimentos gradativos, né? Então, de consultoria, que você tem toda a fortaleza técnica de processo, de você estar ali no dia a dia com o cliente fazendo acontecer, você tem uma distância grande entre uma pessoa de vendas, né? Essa pessoa de vendas, ela está ali, né, buscando meta, resultado, né? E aí o que aconteceu foi que se nessa época tivesse me ligado alguém e falasse assim, olha, uma vaga aqui de vendas, talvez eu não teria ido, né? Mas como foi, de pré-vendas, que é algo intermediário, né? Eu pensei, então, eu tenho algumas habilidades que eu construí, que eu posso colocar o pé aqui, que é uma área mais comercial, mas eu vou me alavancar de tudo que eu já sei. Sim. E aí eu vou construir o que eu não sei nessa área, né? E aí eu fui para essa área, aconteceu exatamente isso. Me tornei muito mais comercial, mas toda a minha experiência de técnica e de processo me ajudou demais, porque
foi muito fácil para mim conectar, né? E suportar esse processo comercial. Então, eu fiquei um tempo aí, mais ou menos, fiquei uns 2, 3 anos, fui para uma posição gerencial, fiquei mais um tempo como gerente dessa área. Mas mesmo assim, eu ainda queria ir para a área comercial. Então, eu acabei começar um processo gerencial aqui, mas eu falei, puxa, mas eu ainda quero ter essa experiência de vendas mesmo, né? E aí nessa época eu conversei com o meu gestor na época, né, que também foi um grande mentor meu, e falei, puxa, olha, eu realmente estou com essa pulguinha atrás da orelha que falou, meu, você tem que ir. Falei, olha, muito bom essa experiência, obrigado pela confiança nessa parte gerencial, realmente estava aprendendo demais, muitas coisas que eu não sabia de liderança, gerenciar pessoas, desenvolver pessoas, que gosto muito disso, né? Fazer as pessoas crescerem, mas falta para mim essa experiência comercial, né? E eu quero buscar isso, e ele concordou, foi super suportivo, o que é muito bom, assim. Com certeza. Porque, né, ele podia já ter ido para uma linha de, puxa, mas investimos tanto em você. Você está bem aqui, você tá né? bem aqui. Está trazendo resultado. Na verdade, não, zero. Isso é bom. Né, aprendi muito com ele, né, de que, puxa, realmente, na verdade, ele me incentivou, né? Falou, não, eu acho que você tem perfil, eu acho que você tem que ir. Olha. Você vai construir uma carreira aí também. E aí eu acabei indo, né? Conversei com um gestor comercial, e aí eu fui já muito, eu já sabia para onde ir, né? Porque também eu não fiz isso às cegas, porque vendas, né, é muita competência, sim, mas você também precisa saber onde você vai pisar, né? Porque não adianta nada você ser o melhor vendedor do mundo se você está limitado em um território ou contas que não são férteis, né? Vai levar muito tempo até você conseguir gerar resultado. Então tem que fazer todo um levantamento do... Exato. Então você tem que entender aonde você vai, qual território. E foi isso que eu fiz, né? Então eu já tinha tudo isso mapeado, conversei com o meu gestor, e aí eu fui conversar com o gestor que tinha esse território que me interessava, né? Que era um território de contas... Eu já era bastante sênior nessa época, né? Mas não tinha experiência comercial. Então eu fui conversar com ele e ele tinha as maiores contas do Brasil de agronegócio e de bens de consumo. E eu falei, eu quero trabalhar com você, né? Eu quero ter essa experiência, não sei o quê. Você me consideraria num processo? E você sempre, puxa, né? Vai que ele diz que não, eu não tenho perfil, porque sempre tem esses riscos. E ele me disse sim, ele ficou surpreso e falou, sim, você quer vir? Quero vir. Tá bom, eu vou falar com o meu diretor, e aí a gente conversa. Falou com o diretor dele, evidentemente era um risco para eles também, porque vai colocar uma pessoa que nunca foi comercial para atender grandes contas, né? Mas eles toparam o risco, né, dado todo o histórico que eu tinha. E aí, a partir daí, eu comecei toda essa parte de desenvolvimento comercial. E foi super bom, né? Não me arrependo de nenhuma maneira. Talvez o único arrependimento é porque eu não fiz isso antes. mas, claro, eu precisava construir essa base, né? Você teve toda uma base aí. Mas e aí, depois que você foi para essa área, você teve ciclos dentro desse período? Sim, muitos. Sim, a mudança ela é muito pesada, né? Principalmente para... Eu sempre tive esse perfil mais técnico, né? Mais é isso, não é isso, né? E a área comercial ela não é assim, ela já é cinzenta. Ela já é cinzenta, né? Exatamente. Então você tem que aprender a navegar nessas coisas, né? E assim a pressão era totalmente diferente, né? Então não é que eu não tinha pressão onde eu estava, né? Eu tinha, né, um monte de pressão. Eu tinha que, imagina, o que eu fazia, eu tinha que estar na frente do cliente e eu tinha que convencer o cliente daquilo que eu estava mostrando e falando, que aquela solução é melhor do que a do concorrente. Essa era a pressão que eu tinha antes. Né? O que já é super difícil, né? Você tem que se preparar, entender. Às vezes você nunca viu aquela pessoa na sua vida, ou aquele grupo de pessoas. Você entrava numa sala, é mais ou menos como teatro. Você entrava numa sala, um monte de gente ali, e você tinha que demonstrar aquela solução
e convencer aquelas pessoas de que o que você está demonstrando é melhor do que o do concorrente. Cara, isso é difícil demais. É difícil demais, né? Então, assim, como é que você fazia? Qual que era a técnica quando você entrava ali? Como é que você conectava com a ambiência, né? Isso, Então, e começa antes, né? O ponto é esse. Para você fazer isso com sucesso, primeiro você tem que entender aonde você vai. Então, assim, tá bom, eu vou fazer essa apresentação para essa empresa. O que é essa empresa? Poxa, essa empresa aqui é uma empresa de bebidas, uma engarrafadora da Coca-Cola, que ela vem o xarope e ela mistura e não sei o quê, e depois tem toda a distribuição. Tá, o que é importante para essa empresa? Para essa empresa é importante isso aqui. Ela tem que ser muito efetiva na logística, na gestão comercial, porque até concorrência com a Pepsi, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá bom. E quem são as pessoas que eu vou conversar? Pessoa A, B, C e D. Essa pessoa A, que é o gerente industrial, o que é importante para ela? Isso. Qual que é o perfil dela? Puxa, ela é uma pessoa mais assim. Ela é mais aberta, ela é mais fechada. E essa outra, e essa outra? Quem que são as pessoas que vão estar mais favoráveis a SAP? Essa pessoa. Tudo isso você tem que fazer antes. E aí você entra e você prepara a sua apresentação, pensando em tudo isso, e aí você entra na apresentação, já com isso, você já mapeia quem são as pessoas ali, e aí você começa, né? E tem técnicas, né? Isso é outra coisa muito interessante da SAP, né? Os treinamentos que eu tive, e assim, às vezes as pessoas pensam, teve um monte de treinamento técnico. Isso é o de menos, né? O que é importante? Importante é como que você... quais são a gente chama isso de soft skills, né? Quais são os soft skills importantes? Então, assim, nessa função de pré-vendas, eu tive treinamento assim, de como montar roteiro de apresentação, como ativar o sistema límbico da plateia. Puxa, às vezes é melhor você começar uma apresentação com vídeo ou com sons, só para a pessoa já acordar o cérebro e capturar, e depois você entra, né? Outra coisa, puxa, às vezes você tem um montão de coisa para falar, e tudo é bom. Só que desse montão, qual é o 20% desse montão de coisas que vai gerar 80% de impacto nessa pessoa? Isso aqui. Esquece o resto. Foca nisso aqui. Mas o resto é importante porque faz isso, faz aquilo. Não importa, né? Foca porque a pessoa não vai conseguir absorver tudo que você tem, né? É que nem alguém te servir e colocar um hambúrguer, uma pizza, um macarrão, é tudo bom, um steak, só que você não vai conseguir comer tudo, né? Mas o que o Washington gosta? Nesse dia, o Washington gosta disso aqui, ó. Né? Então, é isso. Esse é o trabalho. Então, assim, era um super trabalho. Eu aprendi demais nessa função. Só que em vendas, voltando para vendas, você tem uma outra pressão, que é a pressão de resultado, de dinheiro, de número. Então, assim, você pode fazer tudo isso. E se você não fechou o negócio, seja por qualquer motivo que você não controla, porque, assim, pode ser qualquer coisa. Teve uma crise, né? Teve a pandemia, ou sei lá, né? A empresa está passando por dificuldade. Pode acontecer qualquer coisa que não está na sua mão. E se você não fechou esse negócio que está na sua mão, você sofre uma pressão super grande, né? Comercial. O nível de variações variáveis é então, muito grande, né? Exato. Então, aqui, na pré-vendas, existe tudo isso, mas você controla. Você tem muito mais poder de controlar tudo isso que eu te falei. Na área comercial, você controla menos. Tem um monte de coisa que você não controla. Tem muita coisa que você controla. Por isso que é a diferença de um bom profissional e de um bom profissional ou de um profissional ruim, né? O quanto que você realmente controla. Agora, em venda, sabe o que realmente ajuda? É tudo isso relacionado à antecipação. Né? Que aí foi o que... Aí é outra parte da minha vida que foi o Kung Fu. Né? Death Fu. Sim. Então, que é como que você antecipa essas coisas, né? Porque assim, você já sabe que você vai ter diversas situações, muitas situações você nunca viu, vão ser novas, negociações. Como que você antecipa tudo isso para que você esteja preparado, né? Para essas situações diversas que você vai ter. E aí eu acho que aí sim
o Kung Fu me ajudou muito, né? Então a gente entrou numa outra fase da minha vida, né? Então eu já tive essa parte musical, parte do computador. E aí na fase mais adulta, eu acho que o Wing Chun, né? Que é o estilo que a gente pratica aqui de Kung Fu, ele tem me ajudado demais. Sim. Né? Nessa parte de, puxa, como abordar situações que na maioria das vezes vão ser inesperadas, o que você tem que se preparar. Né, momentos de tensão, como você fica tranquilo naquele momento, porque se você não está tranquilo naquele momento, você vai fazer besteira, né? E aí como que você fica tranquilo naquele momento, né? Como que você cria resiliência, porque aí em vendas é outra história, né? O tempo é muito mais curto, você não tem aquele tempo todo de se preparar, de estruturar, né? Muitas vezes você está ali, né? Eu estava no Chile semana passada, a gente estava no evento, eu tive, não sei, 7 reuniões uma atrás da outra, assim, por mais que você queira se preparar e fazer tudo isso, você não tem mais tempo, né? Você tá ali, você conversa com alguém, como que vai ser a reunião, com quem que eu vou falar, às vezes você tem um briefing, às vezes você não tem. Sim. Então, assim, é outra dinâmica, né? Você já tem que estar muito mais preparado nas possibilidades que você vai encontrar, para que ali na hora você saiba o que fazer. Se você vem para cá, você vem para cá. Se você vai recuar, se você vai avançar. E aí eu acho que aí sim acho que a grande diferença é o Kung Fu. Tem me ajudado demais em como fazer essa gestão, né? Dessas situações muito mais complexas. Legal, muito bom. E dentro dessas fases, né? Na área de vendas, você sente que você nesse período já está há quanto tempo nessa área? Já estou mais de 10 anos. Mais de 10 anos, sim. Né? Ela gera estabilidade no sentido de previsibilidade? De maneira nenhuma. Como é que você lida com isso? Não, de maneira nenhuma. Então, assim, a verdade é que no mínimo, todo ano, a certeza é que isso vai mudar, né? Tá. Então, quando eu era um executivo de contas, né, que eu estava assim, eu tinha 3, 5 clientes, X clientes na minha carteira que eu trabalhava, né? E assim, isso que a gente, essa tecnologia que a gente vende, a gente chama de venda complexa, porque não é uma coisa que a gente vende de uma hora para outra, não, são investimentos de milhões de dólares, né? E assim, exige uma transformação na companhia, né? A empresa ela não faz isso para ficar com você um ano. Ela vai fazer isso para ter um relacionamento de 10 anos, né? Com você, utilizando a sua tecnologia. E por isso, claro, esse sistema de avaliação e de compra, tomar decisão é extremamente complexo. Isso leva... pode levar um ano ou mais para você tomar uma decisão. Então, você como executivo de contas, você já sabe que você está fazendo um trabalho, que você está construindo. Você tem que conseguir identificar quais os momentos que você vai conseguir trazer isso para uma negociação. Né? Às vezes não é o seu momento é diferente do momento da empresa. Esse é o principal desafio. Né? E aí a gente tem, por a SAP e qualquer outra, né? Por ser uma empresa com capital na bolsa, ela tem uma pressão por trimestre, né? Porque se reporta os números por trimestre e na verdade hoje é até por mês, né? Hoje a gente tem hoje o nosso fechamento ele é mensal, assim, já quase ficando semanal. A coisa vai encurtando, né? Vai encurtando. Então assim, lá atrás era trimestral, agora já está encurtando, exatamente. E aí assim, e você nessa posição, você está desenvolvendo todo o trabalho e muitas vezes, puxa, é um negócio que está trabalhando para o ano que vem e aí a gente tinha essa situação muito de, puxa, então virava o ano, mudava toda a estrutura, né? Então é super, super complexo de lidar. Eu acho que aí a palavra é adaptabilidade mesmo, né? Como que você consegue navegar, né, por todas essas dificuldades que elas vão acontecer, elas não dependem de você. De novo, eu acho que essa minha infância também de navegar em diversos mundos distintos também me ajuda, né? Então isso está me dizendo, com isso, eu estou entendendo aqui que para navegar nesse mar de incertezas e de certezas ao mesmo tempo, né?
você está utilizando muito o lado racional e o lado intuitivo. Né? Isso te ajudou muito, né? A como perceber as tendências, né? Porque geralmente a gente enxerga as coisas muito mais fáceis depois que elas acontecem. Aí você olha para trás e fala, nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? É o famoso profeta do dia seguinte. E que é mais fácil para a gente entender. Mas você trouxe um ponto muito interessante que foi da antecipação, né? De você antecipar esse processo todo e ir navegando, né? E aí como é que foi ciclo a ciclo para você ir alcançar a posição que você está hoje? Isso mesmo. E tudo são ciclos, é bem isso mesmo. Para você é bem marcado esses ciclos, né? Começo, meio e fim, encerrou, faz a transição. Sim, tudo são ciclos. E é o que você falou, como que você percebe as tendências, né? Então, imagina no mundo de tecnologia que tudo muda toda hora. Então, assim, a SAP de hoje ela é totalmente diferente do que a SAP 10 anos atrás. Né? E totalmente diferente há 16 anos atrás, quando eu entrei. Mas, assim, totalmente. Né? Tanto os processos internos, quanto a estrutura, quanto os produtos. Né? Então, a gente saiu de uma empresa de venda de produtos para uma empresa de venda de serviços, que é o que nós fazemos hoje com o cloud. Né? Então, em vendas, como foram meus ciclos? Né? Então, acho que o primeiro ano eu me senti que eu tinha que me provar, né, em vendas. Então, fechei negócios aí muito bons, consegui ter um ano de sucesso. Mas, assim, e às vezes a gente se cobra mais do que os outros, né? Eu acho que isso também é outra coisa que eu aprendi em vendas, né? Essa pressão, às vezes ela é muito mais sua, né? Do que... Ela existe, mas o quão ela vai te afetar ou menos depende muito mais de você, né? E no primeiro ano me afetou muito, né? Até, puxa, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas, assim, eu estava realmente muito... querendo muito que desse certo, né? E consegui, fechei negócios muito importantes. Aí no segundo ano já tive um território um pouco melhor, né? Porque já começa contas um pouco melhores, até chegar no nível de ter as maiores contas, uma das maiores contas do Brasil, né? Legal. Gerenciando. E aí a partir daí eu já estava muito mais me sentindo mais confortável na posição, né? Apesar de todas essas coisas. Você já aprende, né? os caminhos, né? E o que você tem que fazer. E aí eu fiquei alguns anos nessa posição de executivo de vendas, né? Ganhando toda essa experiência, né? Quando essa pessoa ela já tem um grau de senioridade, né? Que aquilo que ela está fazendo já é algo quase cotidiano, né? Você tem duas opções. Ou você cresce para outra coisa, ou você se acomoda, né? E assim, meu caso, eu sempre quis fazer coisas diferentes, né? Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa sempre. E eu já estava sentindo isso, né? Conversando aí com meus gestores da época, com a liderança. E apareceu uma oportunidade bem interessante, que depois eu fiquei sabendo que foi esse mesmo gestor de pré-vendas, né? Que foi um mentor meu, que sugeriu o meu nome para uma possibilidade, né? Só fiquei sabendo isso depois, para liderar uma posição na América Latina, porque até então eu era um executivo comercial do Brasil e essa posição era de um produto novo que a gente estava trazendo para cá, né? Uma solução cloud, assim, pela primeira vez a gente estava trazendo aqui para a América Latina e estava trazendo para o México e para o Brasil. E aí eles começaram a procurar um líder, quem poderia ser. Eu sempre tive muita experiência com RP, né, com esse produto, só que agora é uma versão diferente, na nuvem. E aí eu acabei, né, vieram conversar comigo, você não quer participar desse processo, estão buscando uma pessoa, você pode ter um perfil para você, vai ser um crescimento de carreira. E aí eu fui na hora, né? Fui, mas assim, bem rápido. Um dia a gente teve essa conversa, no outro dia o presidente global ia estar aqui no Brasil. Né, e já marcou uma entrevista comigo. Já conheci, né? Foi até aqui no hotel aqui perto da Berrini. A gente tomou um café da manhã juntos, me perguntou, queria saber um pouco mais de mim. Eu também queria saber onde que eu estava pisando, porque foi uma decisão muito rápida, assim.
Mas assim, eu também estava no momento de fazer outra coisa. E aí eu tomei essa decisão. E aí eu comecei a abrir, né, os horizontes para essa parte mais regional, né, da América Latina e gerenciar um negócio. Né, porque aí começou a mudar um pouco a maneira de operar. E não ser uma pessoa que está ali, né, desenvolvendo negócios em clientes, mas sim gerenciar um negócio maior para a região. Né. E aí, a partir daí, eu comecei a crescer, né? Ganhar mais portfólio, crescer, construir times, né? E é onde eu estou até hoje, né? Nessa posição regional, América Latina, liderando um negócio que é o maior negócio da SAP aí, que é o nosso negócio de RP na nuvem. Qual o número do teu time de pessoas? Você lidera quantas pessoas hoje? Hoje eu tenho um pouco mais de 50 pessoas. Né? Então, bastante. Na América Latina a gente tem 4 market units, mercados. Né? Então, o Brasil é um mercado, o México é outro mercado, o Sul é outro mercado, que é Sul, Argentina, Peru e outros países. Norte é outro mercado, que é Colômbia, Centro-América, né? Venezuela, Equador e outros países. E aí, então, eu tenho líderes em cada um desses países. E esses líderes têm times. Né? Então, a gente tem esses times trabalhando aí. Então, hoje eu tenho toda essa parte de RP, que é o nosso sistema principal, né, de gestão empresarial. A gente tem... eu tenho todo o portfólio de finanças e o portfólio de supply chain, que, by the way, foi do meu primeiro estágio. Que é toda essa parte aí de soluções para ajudar os clientes com logística e assim por diante. E quais os maiores desafios hoje? Puxa, eu acho que os desafios a gente, como eu disse, né, a gente está numa transformação de produto para cloud. Então, os últimos 2, 3 anos, a gente teve uma mudança muito grande, né, de como trabalhar essa nova realidade com os clientes. Então, como organizar, estruturar a companhia, né, para que a gente realmente venda serviços, né, e que tragam valor. É diferente de você vender um produto, tá aqui, o produto é seu. Aí depois que você faz o produto, eu não tenho mais nada a ver com isso. Né? Eu vou te dar o suporte, mas se você está usando bem, se você está usando mal, se você está com pessoas corretas operando, se não está, essa responsabilidade é sua. É diferente de agora, eu te vendo um serviço, eu te presto um serviço, né? E nesse serviço eu estou com você todo dia, né? Então, assim, não é um produto que eu te coloquei na sua mão. Eu estou todo dia te provendo um serviço e buscando que você tenha sucesso utilizando esse serviço. Porque senão, você não vai usar mais esse serviço, você vai procurar uma outra alternativa, né? Então, é um trabalho muito diferente, né? Eu acho que o grande desafio que a gente teve, e hoje a gente está em outro patamar, é como estruturar a empresa e como mudar a cabeça das pessoas e como trazer novas pessoas ou pessoas que tiveram que sair por conta disso, né? Para que a gente realmente tenha essa operação. E hoje, assim, eu vejo que foi um grande sucesso, né? Então, a gente lançou em 2021 essa oferta, que o nome dela chama Rise with SAP, né? Que é uma oferta de RP na nuvem com serviços para ajudar esses clientes. E assim, a gente em 2 anos e pouco, a gente já tem mais de 600 clientes aqui na América Latina. Né? Então, assim, é um crescimento muito grande. Né? O outro produto que a gente tinha, o tradicional, a gente vende desde 2015 e na América Latina a gente deve ter uns 700. Então, assim, em 2 anos já quase estamos ultrapassando tudo que a gente fez nos últimos 10 anos no outro modelo. Mas por quê? Porque agora a gente se importa muito mais com o sucesso do nosso cliente. Né? Então, não é uma coisa que a gente está vendendo. A gente realmente a gente quer ser um sócio estratégico dessa empresa, né, para que a gente cuide dessa operação e para que eles possam, então, focar onde eles têm que focar, que é no negócio deles. Eles não têm que focar na infraestrutura, no hardware, na cybersecurity. Né? Hoje é um super tema relevante, ataques cibernéticos, não sei o quê. Né? Então, assim, deixa que eu cuido de você. Deixa que eu cuido para você desses temas, né? Fica tranquilo, né? A gente tá cuidando disso para você e você cuida do seu negócio, né? A sua empresa é uma empresa de seguros, não é uma empresa de tecnologia, né?
Então, eu acho que isso tem feito bastante sentido aí para o mercado e a adoção tem sido bastante grande, né? Então, eu acho que isso foi um grande tema. A gente, evidentemente, tem novas soluções, né? Tem um portfólio bastante grande, a competência, a competitividade, né? Ela é grande, né? A concorrência. Concorrência, né? A competência é espanhola. A concorrência, evidentemente, ela é grande, né? E acho que tem muitas opções. Principalmente nas outras soluções que estão ao redor do RP, que são soluções de nicho. Então, eu acho que tem bastante espaço. A pandemia ela deu uma boa chacoalhada. Né? Deu, né? Então, a gente viu que algumas para bem, outras para mal. A gente viu alguns setores que aceleraram muito essa adoção digital, né? Por exemplo, varejo, agora setores financeiros. Algumas outras tiveram mais dificuldade, né? Mas eu vejo que tudo isso ajuda muito. E agora a gente está entrando nessa nova fase da inteligência artificial, né? Que a gente ainda... Né? Eu acho... E o legal é que essas coisas agora elas não são só empresariais, né? Elas estão em tudo. Então as pessoas elas usam também no seu dia a dia a inteligência artificial. E o diferencial da SAP nesse sentido é que ela já usa a inteligência artificial já para o negócio, né? Então já são cenários de negócio que a gente entrega para os nossos clientes, né? Mas eu acho que essa é uma onda agora bem interessante, né? Que permeia muitas conversas, né? O que eu consigo usar, como que é a questão da ética, né? Eu acho que é a questão de risco. Então eu acho que tem bastante coisa ainda que a gente vai, né? Como mundo ainda discutir bastante. Né? Campo fértil, né, para exploração, né, em todos os sentidos, né? Então, não dá ainda para definir o que vai acontecer. O ponto é como cada um vai explorar isso, né? Porque é muito amplo. Ele alcançou está alcançando um patamar que e a gente tem que estar vivo, né? Vivos e atentos para poder se adaptar. Isso mesmo. Agora, na tua trajetória, percebe-se que você desenvolveu muitas habilidades, né, para se tornar competente diante das demandas que foram aparecendo para você, né, na vida profissional. E hoje você está numa posição muito estratégica, que toma decisões difíceis, decisões complexas, de cenários bem ambíguos, né, com várias possibilidades aí de ir para um lado e para o outro. Como que você trabalha o desenvolvimento da sua equipe? Como é que você hoje, né, eu imagino que você teve muitos exemplos de mentores, né? São duas questões que eu tenho para você aqui. Um são os mentores que fizeram diferença na sua vida, no sentido de te auxiliar, a te formar, a desenvolver habilidades. E o outro é como que você é como mentor. Como é que você se preocupa? Que habilidades você acha importante para as pessoas da sua equipe hoje lidar com essas incertezas do mundo hoje, do teu trabalho. E, enfim, é isso. Não, legal. Acho que como mentor, o que eu aprendi, né? E eu acho que também que o Intune me ajudou muito nisso. É que você... Não é que alguém te ensina, é você que aprende. Sim. Né? O foco está na pessoa, né? No discípulo, né? No aprendiz, não na... Então eu acho que eu tento conduzir muito por aí. Né? Então, assim... E aí a maioria das coisas... Eu acho que o que é mais fácil é a capacitação, né? O hard skill, a competência de conhecer o produto, conhecer aquilo. Isso é o mais fácil de fazer. Agora, o mais difícil são essas questões mais comportamentais, de atitude, de comunicação, né? E do que fazer em cada situação, né? Então, aqui o que eu tento fazer, e não é muito diferente de criar um filho, né? Que agora eu tô com o cabelicinha, né? Com 2 anos. Que é basicamente você entender, puxa, aquela situação... Né? Ela vai ser desafiadora para essa pessoa, vai.
Mas se eu estiver ali com ela sempre, né, e ajudando ela sempre a fazer, ela também não vai conseguir se desenvolver, né? Então, até quando e quais situações eu vou deixar essas pessoas baterem cabeça, né, de propósito, né? Até do risco dela falar assim, puxa, mas meu chefe não me ajuda, né? Versus até onde eu tenho que ajudá-la, né? E qual é a maneira correta de ajudá-la, né? Então eu acho que é sempre por aí, né? Você tem que pensar muito que a pessoa ela tem que se desenvolver. Um time forte, primeiro, né? Não adianta nada o líder ser forte e o time não. O que vai acontecer é que você vai trabalhar que nem um louco, né? E você nunca vai conseguir desenvolver o seu time e aí você não como que se diz? Você não consegue fazer o que você tem que fazer em todos os lados que você precisa estar, vamos dizer assim, né? Ao contrário de que se você inverte a pirâmide, né? Se você consegue fazer com que essas pessoas cresçam e se desenvolvam, e não é sobre trabalhar menos, mas é sobre você estar onde você tem que estar, você como líder, né? Então eu como líder tenho que estar onde? Puxa, eu tenho que estar aqui, puxa, realmente, às vezes a gente tem organizações ou conversas que elas são hierárquicas, né? Muitos clientes, eles querem, puxa, é um vice-presidente, eu quero falar com o vice-presidente. Tá bom, então eu vou estar aqui, né? Mas eu não preciso estar no resto, né? Então eu começo também a usar meu tempo para coisas que vão agregar mais valor, né? Para os clientes, né? Para as negociações. Isso é importante, né? mesmo. E eu fazer o time, né, se desenvolver, né? E inclusive assim, né? E ainda tenho níveis, né? Porque, né, a gente tem o meu nível aqui vice-presidente, aí eu tenho aqui os diretores, né? Aí eu tenho aqui o time. Então, eu ainda tenho que fazer... Primeiro, eu tenho que desenvolver essas camadas, eles têm que se tornar muito fortes. E essas pessoas têm que desenvolver aqui embaixo. Você forma líderes a formar líderes. Exato. Né? Então, meu papel agora é esse. Né? Eu tenho que fazer com que aqui funcione, né, através desses líderes. Né? E esses líderes, eles também têm que se desenvolver para um dia serem os meus sucessores. Né? Né, para que eu também possa fazer outra coisa algum dia. Porque eu fiquei pensando nisso agora, né? O quanto é importante você preparar o cara que está ali para estar no teu lugar, senão você não consegue depois ir para outro lugar. Não consegue, exato. Né? E às vezes, essa pessoa é igual. Se essa pessoa não desenvolveu embaixo, aparece uma oportunidade para ela, ela não consegue sair. Então, isso tudo aqui ela tem que ser muito bem desenvolvido. Né? E você desenvolve, né, a maior parte do tempo você aprende em situações reais, né? Então, a gente faz muito enablement, muito treinamento, a gente faz tudo. Porque vai treinando no jogo, né? Mas assim, o jogo é de verdade, onde você aprende. E assim, a gente tem um papel também que eu tenho que treinar o resto da organização. Então, essas pessoas, elas são pessoas que o trabalho não encerra nelas. Tem todo outros times que essas pessoas têm que trabalhar juntas e essas pessoas também têm que entender o que a gente está fazendo. Porque assim, eu cuido de uma linha de negócio, né? de um conjunto de solução, um portfólio de soluções. Mas a gente tem outros times na SAP que vendem isso também. E essas pessoas também têm que conhecer isso. Então essas pessoas, além deles serem os experts, eles têm também que saber... desenvolver os que estão do lado ali para que também o trabalho deles seja mais eficiente. Né? Então é uma posição bem interessante. Né? E a outra pergunta foi meus mentores? Seus mentores. Então, eu acho que os primeiros mentores foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe, sem dúvida. Eu acho que sempre... tudo isso que eu comentei aqui da infância, você pode ter percebido, eu sempre volto para cá, porque... Não tem jeito. O que acontece aqui na infância eu acho que vai te ditar muito como você vai se comportar depois. Inconscientemente até. Né? Então eu acho que foi fundamental toda essa parte de... essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim. Né? Tanto essa parte mais intuitiva quanto essa parte mais racional. Eu acho que isso foi muito bem equilibrado assim, na minha infância. Né? Eu tive também um bom mentor nessa empresa, nessa primeira empresa de software que eu entrei, na J.D. Edwards. Ele era um gestor de pessoas, né? Então era um desenho
diferente, né? Mas nesse negócio de consultoria, o negócio da consultoria são as pessoas, né? Então, assim, eles estão vendendo as pessoas, o trabalho das pessoas. E essa pessoa, esse gestor, ele já estava nisso bastante tempo e ele formava as pessoas, né? Então, para mim foi ótimo, assim, entender do começo, né? Como que eu deveria me capacitar. E aí que eu comecei a entender um pouco o que é uma carreira, o que é importante para uma carreira, né? Até então, esse mundo era muito novo para mim, né? Uhum. Então, esse gestor para mim foi bastante... E o que você entendeu naquela época? Puxa, eu entendi... eu entendi muito relacionado a esses temas... aí que eu comecei a entender isso, o que é soft skill, o que é hard skill, como é importante entender as pessoas. Porque esse trabalho de consultor você tem muito conflito, né? Imagina, o software faz A, a pessoa quer B. E aí? O que você faz? E você tá lá, você não tem mais, já foi vendido, tá indo, o que você vai fazer? Né? Você tem que entender qual que é o A linha ou o B linha, qual que é o meio do caminho para os dois. Por que essa pessoa quer A? Por que essa pessoa quer B? Né? Ela não quer porque ela quer. Alguma coisa acontece. Às vezes é a formação dela, às vezes é o que ela aprendeu na universidade. Às vezes é como ela sempre fez e ela está resistente à mudança. Por que ela está resistente à mudança? Será que é porque vai ferir o ego dela? Ou é porque essa pessoa acha que vai ser mais complicado? Ou ela está com medo de ser mandada embora? Né? Então eu acho que tudo isso abriu um monte de possibilidades, né? Para mim. Depois, quando eu fui para SAP, eu tive esse outro mentor, que também me ajudou muito. A gente tinha muitas conversas de carreira, também de decisões para onde ir. Eu acho que essa parte é bem difícil, porque mesmo a gente não sabe, né? Então, hoje eu sou mentor de algumas pessoas, né? E eu vejo quão desafiador né? Porque as pessoas ainda estão tateando, né? Não sabem bem que caminho, aonde que vai investir, porque tudo é tempo e o tempo é limitado. E você tem que escolher, né? A vida é feita de escolhas e se você... como dizem, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, e essa sincronicidade que você falou entre o que eu quero e o que o mundo me dá é um negócio... Sim, também. Que tem que estar muito afinado, né, esse sensor interno para perceber e navegar nessas águas incertas, né? Exatamente. Às vezes não adianta nada, eu vou ali, né, porque eu quero e acabou, e você não conseguiu construir um caminho, né? Ou você não vai chegar, ou você vai chegar na hora que você queria, ou você se posicionou errado, né? Então, eu acho que tudo isso é muito, muito importante. Eu acho que eu também aprendi que você tem que ser sincero consigo mesmo. O que você quer de verdade? Né? Você quer ganhar dinheiro? Tá bom, então vai ganhar dinheiro. O que você vai ter que aguentar para ganhar dinheiro nessa posição? Nessa posição, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Tá bom. Você está disposto a aguentar isso que você não gosta nessa posição? A pagar o preço, exato. Porque assim, às vezes você não tá, então é melhor você ser sincero com você, né? Porque senão você vai ficar ali, vai ficar 6 meses, vai ficar insatisfeito. Aí você não vai conseguir fazer bem as coisas que você gosta também, né? Então eu acho que ser sincero consigo mesmo é fundamental para você decidir. E outra coisa que eu aprendi é que essas coisas que você gosta ou não gosta, elas mudam no decorrer da sua vida. Né? Tem momentos, né? Puxa, tem momentos que sim, eu quero ganhar dinheiro, não quero nem saber o que eu vou ter que aturar, né? E eu vou agora tem momentos que não, puxa, vale a pena, né? O que eu quero agora? Puxa, eu quero agora desenvolver pessoas, eu quero agora estar com cliente. São outras motivações, outros valores que vão se transformando, né? Vão se transformando e é bem comum. E isso eu vejo também nos mentis, né? Nas pessoas que eu dou mentoria, que depende do estágio da vida, né? E isso é legal as pessoas entenderem, a navegar, até quando, o que eu quero fazer, tá bom, mas se você já sabe que até quando, o que você vai desenvolver aqui e quais as possibilidades que você tem. Às vezes não é um caminho só, às vezes são possibilidades. Sim. Né?
Então, assim, quais possibilidades? Puxa, essa. A coisa não é tão linear, né? Não, de maneira nenhuma. Né? Então, acho que sim. Aí tem o Missifu, que também sempre me ajudou bastante, me ajuda bastante, né? Principalmente nesses temas de entender um pouco aí as tendências, né? Onde colocar força, onde não colocar força. Aliás, não coloque força. É melhor, né? Mas tem os momentos que você precisa de mais energia. Colocar força com consciência, né? Exato. Acho que esse é o ponto, né? Quando que coloca energia, quando tira energia, porque quando ir para frente, quando você tem que se impor, quando você tem que dar espaço, quando que faz sentido, quais são os ciclos que você tem, né? Porque às vezes nesse ciclo você está bem, né? E você pode realmente ter mais controle da situação. Tem ciclo que você não vai estar tão bem, então é melhor você dar um passo para trás, esperar, né? Então, eu acho que tudo isso também tem me ajudado muito. Então, agradeço aí. E fiquei aqui pensando, né? Alguém que olha para tua carreira, olha para tua trajetória e fala assim, poxa, eu quero trilhar um caminho onde eu quero ser diretor, quero ocupar uns cargos de liderança. O que você deixa de mensagem para essas pessoas? Não, acho que temos sempre que buscar, primeiro, né, buscar fazer bem o que você faz hoje. Esse é o passo fundamental. Mas não se limitar a isso, né? Então, você sempre tem que preencher espaços, né? Então, eu sempre tive isso para mim. Eu tive um outro mentor também, puxa, que eu esqueci. Mas ele, na verdade, foi decisivo para mim. Que ele foi também o primeiro gestor que eu tive nessa área de pré-vendas, né? O outro que eu falei, ele era o diretor, ele era o chefe desse. Mas o meu gestor direto, ele teve uma importância, assim, fundamental para mim, né? E essa era uma das frases que ele me falava. Ocupe espaços. Olha. Né? Então, assim, uma coisa é aquele profissional que faz o que ele tem que fazer. Outra coisa é aquele profissional que faz o que tem que fazer, mas, cara, tem uma oportunidade ali para ele fazer e deixar a marca dele, ele vai e faz. E toma aquilo. Toma aquilo para ele. Né? Eu acho que isso também fez toda a diferença na minha carreira na SAP. Né? Então, assim, eu tava lá na pré-vendas, mas teve negócio que quem fechou fui eu. Não foi o vendedor. Né? E assim, isso não é aquele negócio assim, tô fazendo o trabalho do outro. Não, eu tô ocupando espaço. Né? Eu tô me desenvolvendo. Você tá fazendo a mais do que te pediram, né? Exato. Porque você faz para você. Pra mim, eu tô me desenvolvendo. E eu não tô chocando com outra pessoa, porque a outra pessoa ela deu espaço. Né? Você concorda? Então, e é lógico que eu aproveitei muito isso para me desenvolver. Né? E aí, quando você se desenvolve para outras coisas, é muito mais fácil as suas movimentações. Né? Então, eu acho que isso também é um ponto que tem muito mais a ver com a atitude do que qualquer outra coisa. Né? Tem uma atitude de ocupar os espaços. Sim, muito bom. E já teve pessoas ao longo da tua trajetória como líder que você sente que ela quer ocupar um cargo que ela não tem condições ainda, mas ela acha que merece? Sim. Sempre tem. Isso é um negócio difícil, hein? Difícil, pois é. Pois é, aí você tem que ir mostrando pra ela que... Por que não, né? E assim, às vezes só palavras não vai adiantar, né? Essa pessoa ela tem que estar em algumas situações que ela tem que perceber que tá faltando, né? Mas tem, né? E é o que mais tem, porque hoje em dia as pessoas são muito ansiosas, né? A gente costuma... nada contra... Eu fui estagiário também, mas tem pessoal que a gente chama de estagiário gerente, né? Porque já entra da empresa e já quer... Ocupar o cargo do CEO, né? Quer sentar na mesa do... Não, e acho que a ambição faz bem, acho que tem que ter, mas tem que ter também uma avaliação, né, das possibilidades, né, do que tem e o que falta. E desenvolver as habilidades, né? Porque se não, você não vai sair daquilo, porque se você acha que você já está aí, você nunca vai desenvolver aquilo que falta. E aí você nunca vai sair do lugar. Né? É que nem o processo de aprendizagem. Se você não tem humildade suficiente
para que você, com você mesmo, assuma que você não conhece aquilo, você nunca vai aprender. E não está preparado para ser um líder, né? E não está preparado para ser um líder, exatamente. Não está preparado. É. E o tempo é implacável, né? Tudo leva tempo. Me desculpem quem acha que é um gênio. Tem os gênios. Mas, cara, tudo leva tempo para desenvolver as habilidades. Olha quanto tempo você levou para poder chegar onde você chegou. Quantas áreas você passou para chegar até onde você está hoje. Exatamente. Né? E às vezes esse é o ponto que é a dificuldade, né? Porque às vezes todo mundo vê lá a mágica, mas não vê todos os elementos que foram feitos para fazer aquilo ali acontecer. Né? Entre aspas, mágica, né? Não, exatamente, pois é. Né? Para tudo você tem que se desenvolver, tem que treinar, tem que dar cara para bater. Você está sempre ali. Errar muito. É demais. Né? Se você não passa por isso, você não cresce. Né? Então, realmente, você precisa de experiências para que você consiga chegar onde você tem que chegar. Muito bom. E, para finalizar, como é que você vê o futuro? Como assim? Como que você vê o futuro? Como você vê o futuro para você? Como é que você vê o teu futuro com novos objetivos? O que te motiva a continuar? Não, é uma boa pergunta. Eu acho que as motivações é o que a gente estava conversando. Os valores mudam, né? Então hoje evidentemente eu tenho uma família, né, que eu não tinha 10 anos atrás, né? Então eu tenho uma preocupação a mais, né? De realmente como criar a minha filha, né? O que eu vou dar para ela de condições, ao mesmo tempo que eu também não quero deixar ela, né, uma pessoa não é mimada a palavra, né? Mas a situação que eu tenho hoje é diferente da situação que eu tive quando eu era criança. Sim. Né? E, então, evidentemente que minha filha tem mais conforto. Mas eu também não posso deixá-la confortável a ponto de que ela também não cresça. Se acomode, né? Se acomode, exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um bom desafio, né, que eu sempre penso. Como eu e minha esposa, né, como que a gente vai conseguir fazer isso, né, de tal maneira de que ela dê valor para as coisas, que ela entenda que ela tem que correr atrás. Né? Então, eu acho que esse é um ponto super, super relevante no mundo que a gente vive hoje em dia. Né? Um mundo perigosíssimo, mas também tem que construir, né, essas coisas. E na carreira, eu acho assim, a gente está com esse desafio super grande, né, desse movimento para a nuvem, que está sendo sucesso. Sempre tem um desafio depois do outro. Né? Então, agora a gente tem outras modalidades de serviço. Eu gosto muito desse meu trabalho aqui na América Latina. Eu vejo que o crescimento profissional tem sido bastante grande. Né? Acho que o próximo passo, assim, eu ainda não tenho definido, mas tem as possibilidades. Tá bom. Então, são as possibilidades que a gente sempre tá avaliando, né, o que faz sentido aí para a carreira. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu? Washington, pelo convite. Muito bom bate-papo. Um momento de muito aprendizado. Viu? Eu Levando muitas lições aqui.